Bom, vamos lá. Cielo, galera, empresa de mais ou menos aí 25 anos, que era ex-Visanet, né? Para quem é das antigas, eu já fiz uma live mais completa aqui no canal sobre as maquininhas. Tá aí 11 anos na bolsa e do setor de meio de pagamentos. Então ela é líder no setor de pagamentos no Brasil e quase 10% do PIB passa pelas suas maquininhas. Tem o governo metido aí através da BBL Cartões e Columbus Holding, que é do Bradesco, com essa Tempo também, serviços que também é do Bradesco. Então, Banco do Brasil e Bradesco é que mandam na empresa. Boa reputação no Reclame Aqui, isso é bom. Glassdoor também mais ou menos. Tá aqui os controladores, né? Subsidiária, lá as outras empresas. Cotação não para de cair, né? Porque tem um motivo, a gente vai ver já já por quê. Aí você vê o lucro caindo, cotação caindo, não tem mistério, né? Um retorno histórico em 11 anos, pífio, né? Principalmente porque o mercado precificava uma Cielo aqui até 2017, 2018. Desde então, ela piorou bastante, né? Vamos ver o que aconteceu. Vamos só entender um pouquinho como é que a empresa funciona primeiro. Então é a maior credenciadora de processamento de meio de pagamento no Brasil, ainda é líder, né? 9% do PIB passa por uma maquininha da Cielo e 2,6 bilhões de valor de mercado entre as 40 maiores do Ibovespa. Tá aí o gasto com cartões, até ali 2019, aumentando com o tempo, né? Despesa de consumo das famílias também. Então, quanto mais pessoas estiverem usando cartões e passando cartões, mais ela ganha, né? Foca em inovação, então ela não está parada. Desde aí, mais ou menos 2010, ela vem fazendo várias aquisições, várias parcerias. Comprou a Sistelo, comprou a área a Catena, né, que é a área de cartões do Banco do Brasil. Lançou essa maquininha Lio, de vez em quando você pode ver no shopping, em algumas lojas grandes aí, utilizando essa maquininha grande da Cielo. Lançou o Cielo Pay em 2019, junho de 2020 lançou o WhatsApp Pay, mas que ainda tá aquele rolo lá com o Banco Central e o CAD para ver se libera. Mas são ideias aí interessantes que podem gerar receita no futuro para a empresa. Mas ela fez algumas aquisições no passado aqui que ainda não deram nenhum resultado para ela. Aí, assim, ela trabalha, é uma empresa de POS, né, que normalmente é chamado de Point of Service ou Point of Sales, que seria ponto de venda, né? Então são essas maquininhas, quando falar modelos de POS, POS são essas maquininhas aqui, né? Tem os terminais, tem e-commerce também, pagamento por link, QR Code. Então ela tem vários tipos de pagamento. Então não é só a maquininha. Se a maquininha acabar, ela tem outros tipos de pagamento aqui também que ela pode fazer. Beleza? Aí ela também divulga esse índice Cielo de varejo, que você pode entrar no link da Cielo, nos links do GRI da Cielo vai ter aqui ó, o índice varejo ampliado. Então todo mês ela divulga aqui os valores de acordo com o volume transacionado nas maquininhas dela, né? Então todo mês ela lança aqui, de vez em quando manda no Telegram pra galera lá, ó, mostrando a recuperação, por exemplo, lá em fevereiro, né? Desculpa, a queda lá em abril e março, né, por causa da pandemia, e a recuperação agora em setembro. Foi o índice divulgado. Ela também divulga deflacionado, nominal, blá blá. Volume financeiro, aqui está falando do segundo trimestre, mas não importa muito. Eu quero ver aqui outros detalhes, depois a gente vai analisar o terceiro trimestre, esse aqui já está atrasado. Vou passar aqui. Eu quero ver alguns detalhes que não tem nas apresentações lá, né? Ó, líder em mercado de crescimento, alta geração de caixa, baixa necessidade de capex. Aqui um pouco da história, né? Conforme eu falei, era a Visanet lá, né? Aí teve a IPO da Redcar, Cielo, blá blá blá, em 2009. Aí quebra da Monopólio lá em 2010, das máquinas de Visa e Master. E aí começou várias outras maquininhas, né? Stone, Rede, PagSeguro, GetNet, que mais? E outras bandeiras aqui a serem utilizadas. Então, antigamente ela tinha aí o monopólio no setor, né? Era um dos monopólios, e aí depois foi quebrado esse monopólio e aí abriu o mercado para concorrência. Era natural que, obviamente, as margens dela iam cair ao longo do tempo, né? Não tem jeito. Conforme eu falei, Bradesco e Banco do Brasil que mandam na empresa, o resto está como free float. Aqui é o modelo de negócio dela, como é que funciona, né? Então, a Cielo trabalha diretamente com o lojista, mas os emissores dos cartões aqui fazem o repasse de pagamento tanto para a Cielo quanto para o lojista, né? Então, a bandeira define a taxa de intercâmbio, né, também. Então, como é que funciona esse sistema? Se você quiser entender melhor, eu fiz uma live só sobre isso, que são a live das maquininhas. Depois digita maquininhas aí no meu canal que você vai ver lá. Mas só resumindo aqui como é que funciona esse sistema, os emissores dos cartões
tem parceria com as bandeiras, que são Visa, Master, American Express, Elo, e, e que fazem a ligação também com as maquininhas, né? Então, o emissor do cartão normalmente são os grandes bancos, aí, ó, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, também os bancos menores, Banco Inter, Nubank, eles fazem, esses grandes bancos, eles fazem os bancos, na verdade, fazem parceria com as bandeiras, então elas podem emitir cartão Visa, Master, Elo, American Express, que faz a intermediação da transação com os lojistas, né? Então, nas maquininhas. Então, você normalmente, quando emite um cartão, você tem que pagar a fatura do cartão. Para quem que você paga aqui nesse esquema? Você paga para o banco emissor, né? Então, quando você... Quem é responsável pelo repasse do dinheiro do cartão da pessoa para a maquininha, né, e para as bandeiras é o banco emissor, né? Beleza? Então, o risco todo desse sistema aqui fica no banco emissor, né? Então, normalmente, quando o calote, a inadimplência da vida não impacta nem a bandeira, nem as maquininhas. Eles recebem o valor lá deles, do banco, e o banco depois fica responsável por cobrar a fatura do cartão das pessoas. Beleza? Então, só para você entender isso, esse sistema. Então, enquanto esse sistema permanecer aí no mercado, bandeira, maquininha ou meio de pagamento, né? Maquininha, estou dando exemplo, pode ser QR Code, tanto faz. Enquanto tiver esse sistema, banco, bandeira e pós, vai existir aí essas três bandeiras, né? Muita gente fica perguntando, Visa e Master vai sumir no mercado, American Express também, não vai ter mais bandeira, não vai ter mais maquininha. Então, assim, no futuro a gente não sabe. O que a gente sabe é que hoje funciona nesse esquema aqui que eu acabei de explicar, dessas três grandes empresas que fazem integração com o lojista, né? E aí a maquininha fica com uma taxa de administração, fica com uma taxa da transação, a bandeira fica com uma outra taxa e o resto aí vai ser cobrado lá do banco, né? Normalmente o banco ganha quando a pessoa não paga a fatura ou paga anuidade, cartão de crédito. Então tem vários outros fatores aí, beleza? Então assim que funciona esse esquema de maquininhas, tá? A evolução do MDR, que vai estar caindo cada vez mais, né? Olha lá. Seria no caso as taxas lá aplicadas, né? De transações, né? Cada vez menores por causa do aumento da concorrência, né? Normal. Aqui esse é um dos slides mais interessantes para a gente acompanhar a queda de market share do Cielo, né? Já foi praticamente metade lá praticamente metade do market share lá em 2017 e em 2020 perdeu mais de 10% de market share por causa da concorrência. Você vê que rede ficou praticamente estável, saiu de 32 para 29, a Cielo saiu praticamente de 50 para 38, a GetNet ganhou aí um pouco de share, né? Praticamente a rede perdeu 3 e a GetNet ganhou 3. E aqui no caso as outras cresceram bastante, né? PagSeguro tinha lá 1.8, foi para 7.6, a Stone tinha 3.6, foi para 9, e a Vero, acho que é do Banrisul, se eu não me engano, 1.8 para 1.7, se manteve estável. Então, quem ganhou mais share aí nos últimos tempos foi a Stone e o PagSeguro, né? A GetNet também um pouco, tirando aí de Cielo e Rede. Então, essas grandes aí perderam market share para as menores. Aí a Cateno também sofreu um pouquinho aí no segundo trimestre, né? Mas vamos analisar o terceiro depois, porque aqui já fechou o que eu queria ver nessa apresentação. Aqui está lá os controladores, né? Eu já mostrei. A distribuição de dividendos, obviamente, caiu aí em 2019 por causa da queda do lucro, não teve jeito, né? Menos lucro, menos dividendo. Aí já falei lá do ICVA, né? Caso você queira dar uma olhada. E aí a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, né? Aí aqui os destaques, a retomada do volume capturado, inovações digitais, reformaram o compromisso da Cielo, foco no cliente. Foco no cliente a gente consegue ver também aqui pelo Reclame Aqui, né? Tem uma boa ideia, ela está como nota ótima aí agora, isso é interessante. Porque se não atender bem o cliente troca de maquininha, né? Bem simples. A base ativa aumentou 6,8% em relação ao segundo trimestre. Seguiu a mesma trajetória da Cielo, expansão de 28%, volume, né? Não, o volume da Cateno também seguiu o mesmo crescimento da Cielo, tá? Aumento de produtividade, penetração recorde de produtos, blá blá blá, inovações digitais, Cielo Digi, Bits, Pix. Então ela também já está ligada no Pix. Aí a questão lá do faturamento, né, que já está começando a recuperar agora em setembro. A Cateno praticamente já recuperou. O impacto do Covid, né, impactou bastante, porque muitas pessoas pararam de usar cartão, né, pararam de usar maquininha, muitas empresas fecharam, muitos restaurantes fecharam, lojas fecharam, então
realmente impactou muito o volume transacionado, né? Mas, voltando à economia, ela tende a se recuperar. Receita líquida aumentou aí no terceiro trimestre, 2020, comparado ao ano passado. O EBITDA que caiu, mas obviamente porque está perdendo margem, né? E o resultado líquido também caiu 70%, né? 71%. Não teve jeito, está caindo a margem cada vez mais porque ela não está conseguindo segurar os custos, né? Porque a receita está estável praticamente, mas os custos estão aumentando e a margem está diminuindo, né? Custos dos produtos, né? Aí você vê, ó, comparação, apresentou redução do resultado em função do aumento da competição, né, da redução de preços e da Covid. A Cielo USA continua dando prejuízo em processo de turnaround e então aparentemente, né, não está ajudando em nada aí essas outras controladas dela, essas outras empresas que ela tem participação. Então, pelo contrário, né, estão até piorando o resultado no final. Mas a Cateno, que ela tem 70% da... a Cielo tem 70% da Cateno e a Cielo Brasil estão segurando aí agora o resultado no terceiro trimestre. Você vê que a Cielo deu prejuízo, chegou a dar prejuízo lá no segundo trimestre, mas também muito impactado pelas outras controladas aí, né? Você vê que a Cateno em si deu lucro e a Cielo deu prejuízo. Mas ficaria no 0 a 0 se não tivesse as outras controladas, né? Até daria um lucrinho. Resultados, volume, base ativa de clientes crescendo. Você vê que ela está conseguindo pelo menos segurar a base ativa de clientes, né? Mas o volume financeiro que despencou lá nos primeiros trimestres do ano, né, agora já está começando a voltar. Os patamares lá de 2019. Uma representatividade no débito aí, blá blá blá. Inovação. Olha lá. Pagamentos por NFC, QR Code também está aumentando muito, né? NFC normalmente é por pagamento por celular, né? Por aproximação. Ou pelo cartão também, né? Eu muitas vezes só pago o meu. Quando eu saio na rua e tal, para alguma coisa, eu pago só por aproximação, né? Se tiver a opção. Eu acho até mais seguro e preserva até o cartão, né? Porque o cartão, depois de um tempo, você vai usando, fica feião, né? Se você utilizar por aproximação, ele fica zerado, cara. Bonzão. Penetração, varejo, empreendedores, blá blá blá, blá blá blá. Eficiência operacional. A dívida dela aqui, né? Aumentou bastante. Então, alguns destaques do trimestre aí foram a recuperação do volume em relação ao segundo trimestre, aumento da produção com eficiência em gastos, retomada do crescimento da base de clientes, penetração recorde de produtos de varejo e liquidez de alavancagem adequadas, né? Então, ela está aí tentando se segurar como dá, mas a concorrência vai continuar batendo na porta dela, não tem jeito. Aí juntou com a Covid esse ano, aí que ela deu prejuízo, mas eu ainda não vejo como uma empresa que ficou ruim. Eu vejo uma empresa que está aí perdendo produtividade cada vez mais e ninguém sabe o fundo do poço. Mas vamos acompanhando aí, né? Uma empresa que deu 100 milhões de lucro não é uma empresa ruim, né? Não vamos ser hipócritas aqui, né? Mas com certeza não é a mesma empresa de 2015, 2014, obviamente. Isso aí não tem jeito. Dificilmente vai voltar a ser. Você vê que em termos de margem, né, a gente olhando aqui no Fundamentei, caiu bastante, né? Ó. Era uma empresa que chegou a ter quase 60% de margem, 54% e tal, lá no auge, 60% aqui, ó. E 61% até. Nem muito tempo atrás, né? Ó. Primeiro trimestre de 2018, 61%. E aí, caiu para 8%, né? Então a empresa caiu aí praticamente 90% a margem dela, né? Não teve jeito, né? Concorrência é isso aí, né? Mas aí ela tem que ir se virando como dá, né? Tentar manter a base ativa de clientes, tentar ganhar em preço também. É isso. Vamos ver aqui rapidinho a questão lá da receita. Obviamente o volume voltou, mas eu queria dar uma olhadinha na DRE um pouco mais completa, né? Aqui, ó. Você vê o que está acontecendo aqui com a empresa. Ela está conseguindo manter a receita, mas os custos estão aumentando, né? Ela não está conseguindo segurar os custos. Olha lá. Os custos totais, então, dos produtos vendidos, né? Por quê? Porque ela está perdendo margem, né? E aí, apesar da receita se manter estável, o lucro bruto já começa caindo aí 15%, aí as despesas operacionais aumentando 20%, então não tem jeito, né? Custo aumentando aqui, né? Os custos totais aumentando dos produtos e o custo e as despesas operacionais também, principalmente aí com marketing, que ela está aumentando. Até caiu o marketing, né? Não foi nem a questão, mas gerais administrativos, está contratando mais gente,
pessoal, ó, aumentou o gasto com pessoal para poder vender mais. Outras despesas também líquidas, principalmente isso aqui entra o resultado lá das controladas. Então acaba aí sendo bastante influenciada por esse aumento de gastos, né? Isso aí, apesar da receita se manter estável, mantém aí o resultado operacional acaba desabando todo o trimestre por causa disso, né? Não está conseguindo se segurar. Mas está aí quase dando 500 milhões de EBITDA, não é algo tão ruim, né? Mas é ruim em relação ao que era no passado. Resultado financeiro também despencando por causa da queda da Selic também, né? E o resultado líquido caindo aí quase 70%, né? Vamos ver se ela fala alguma coisa do resultado financeiro. Em termos de EBITDA, né? Em termos de resultado líquido, tá aí a Cielo, 94%, Cateno 30%, outro subsidiário menos 27%. Né? Em termos de receita aqui, ó, cada uma. Em termos de EBITDA, Cielo já se recuperando, né? Tiveram alguns trimestres que a Cateno até superou o resultado aí da Cielo, né? Deixa eu ver se ela fala do resultado financeiro, né? Tá travando um pouco aqui. Pera aí. Deu uma travadinha aqui. Travou, né? Porque não é pra falar, né? Aí, voltou. Ah, tá travando essa porcaria aí. Então é o seguinte, vamos olhar aqui no Fundamentei. Te ver aqui em termos do resultado trimestral, já bateu ali, na época, no auge, né? No terceiro trimestre de 2017, 1 bilhão, dava 1 bilhão de lucro aí por trimestre. E aí depois começou a vir a concorrência, caindo cada vez mais. E aí uma empresa que já deu 1 bilhão de lucro por trimestre, agora está dando 100. Então a gente não sabe onde isso vai parar de cair, por isso que a cotação também não para de cair. Ninguém sabe aonde isso vai parar, né? Era uma empresa com a margem já caiu praticamente 90% desde o topo, mas pelo menos apesar dela estar se segurando na receita, já está começando a cair também, principalmente por causa da concorrência e do volume transacionado, perda de clientes e tal. Então, ó, olha a margem que aconteceu, desabou, né? Já foi lá de 56, tá em 9, né? Aí não tem jeito, né? E aí, por que a cotação está caindo, Eduardo? Porque o lucro está caindo, né? Não tem mágica, não tem manipulação na bolsa. Lucro cai, dividendo cai, retorno ao acionista cai, geração de caixa já está negativa, dívida está aumentando. Então, tá uma empresa aí que não é a mesma empresa do auge aqui 2015, 2016, né? Dando lá 4 bilhões de lucro no ano e tal, margem de 50%. Não é mais a mesma empresa. Para quem quiser se tornar sócio, tem que aceitar que agora é uma empresa aí de lucro de 100 milhões por trimestre e é isso aí, né? Talvez com a recuperação da economia melhore um pouco, mas eu acredito, Eduardo, pela minha experiência, deve permanecer nessa faixa aí de 100 milhões por trimestre, mais ou menos. É a minha opinião, né? Tá? Então, era uma empresa com 4 bilhões de lucro por ano, aqui no anual, e deve ficar na faixa de uns 400 milhões por ano. É o que eu chuto, né? Se não for, pior, né? Mas eu acho que vai continuar lucrativo assim. O problema é esse, né? A dívida também aumentou bastante, mas o EBITDA está despencando, né? O EBITDA, meu Deus do céu, né? Coisa feia. E aí a remuneração está cada vez maior dos administradores, com o lucro cada vez menor. E aí acaba distorcendo isso aqui, né? Isso aqui que não está legal, né? Não está coerente com os resultados atuais da empresa, né? Essa remuneração aqui, dos diretores e tal. Mas faz parte, às vezes, isso aqui também entra a remuneração com plano de opção de compra dos executivos. E aí acaba também inflando um pouco isso aqui, né? Mas, no caso, a remuneração em ação e não em dinheiro, de qualquer forma, é dinheiro que saiu do caixa da empresa e deixou de ir para os acionistas, né? Então, tem muito o que falar. Eu vou manter minha nota aqui, continuo achando a empresa regular, porque deu 100 milhões de lucro, não é uma empresa ruim para mim. É diferente, eu acho que isso aqui facilitou também da gente dar nome aos bois aqui. Não é mais uma empresa boa nem ótima, mas está aí regular para mim, fazendo feijão com arroz, tentando segurar como dá, perdendo cada vez mais market share, mas continua líder no setor aí e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Beleza? Então, análise Cielo, fechamos aqui.